Existe uma dor silenciosa que muitas mulheres carregam, mas quase nunca conseguem explicar. Porque ela não parece dor no começo. Ela parece conexão. Você conhece alguém e sente algo intenso imediatamente. Uma sensação estranha de familiaridade. Como se aquela pessoa despertasse algo muito profundo dentro de você. Então você começa a pensar nela o tempo inteiro. Analisa mensagens. Espera respostas. Cria esperança. Imagina futuro. Se apega. Mas aos poucos, a relação começa a doer. A pessoa esfria. Se afasta. Fica confusa. Some emocionalmente. E mesmo sofrendo, você continua ali. Existe um tipo de dor emocional que quase ninguém leva a sério. A dor de ser emocionalmente abandonada. Sem explicação. Porque quando alguém simplesmente some, não desaparece só uma pessoa. Desaparecem respostas, clareza, segurança, expectativas. E principalmente, desaparece a sensação de valor. Você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Será que eu fui intensa demais? Será que eu não fui suficiente? E o mais doloroso é que muitas vezes o homem parecia interessado. Ele demonstrava carinho, criava conexão, fazia planos, parecia presente, até começar a desaparecer emocionalmente. Aquilo que permanece inconsciente retorna como destino. Talvez seja por isso que tantas mulheres vivem a mesma história repetidamente. Homens que aproximam, depois afastam. Homens que criam vínculo, depois somem. Homens emocionalmente indisponíveis. Mas hoje, nós não vamos falar apenas sobre eles. Vamos falar sobre a psicologia por trás do desaparecimento emocional. Porque alguns homens somem. O que acontece psicologicamente? Por que isso machuca tanto? E por que algumas pessoas ficam presas emocionalmente justamente em quem desaparece? Porque às vezes, o silêncio do outro ativa feridas que já existiam muito antes dele. E entender isso pode mudar completamente a forma como você vive o amor. Uma das coisas mais confusas emocionalmente é quando alguém demonstra interesse real e depois muda completamente. Porque o problema não é apenas o afastamento, é o contraste. Antes havia presença, conversa, conexão, atenção, intensidade, e depois, silêncio, distância, frieza, respostas vazias, confusão. O cérebro sofre muito mais com inconsistência do que com rejeição direta. Quando alguém rejeita claramente, existe dor. Mas quando alguém mistura interesse e ausência, nasce obsessão. Nem todo homem que some faz isso pelas mesmas razões. Porque sua mente tenta entender o que aconteceu. Mas existe psicologia por trás desse comportamento. Porque alguns homens somem. Um medo de intimidade. Alguns homens conseguem lidar com conquista, mas não com profundidade emocional. No começo, tudo parece leve, divertido, intenso. Mas quando o vínculo cresce, a intimidade aumenta, a relação começa a ficar real. Eles sentem desconforto emocional. Algumas pessoas desejam conexão, até o momento em que a conexão começa a exigir vulnerabilidade. 2. Imaturidade emocional. Muitos homens nunca aprenderam a comunicar emoções. Ao invés de dizer: não estou pronto, não quero continuar, estou confuso, eles simplesmente desaparecem. Porque fugir emocionalmente parece mais fácil do que sustentar uma conversa difícil. 3. Necessidade de validação. Alguns homens não buscam relacionamento. Buscam validação emocional. Eles gostam da atenção, da conquista, da sensação de serem desejados. Mas não necessariamente querem construir vínculo real. Eles querem sentir conexão, sem carregar responsabilidade emocional. A cultura da superficialidade. Hoje muitas relações são descartáveis. Excesso de opções, aplicativos, estímulo constante, busca por novidade, dificuldade de aprofundamento. Muita gente quer os benefícios emocionais da intimidade, sem abrir mão da liberdade emocional. Porque isso machuca tanto? Quando alguém some, geralmente não dói apenas por causa da pessoa. Dói pelo que o desaparecimento ativa. O sumiço faz muitas mulheres sentirem: eu não fui suficiente. Consequências, comparação, culpa, obsessão, necessidade de entender. O desaparecimento ativa medo profundo de ser deixada. Sinais: ansiedade extrema, hiperfoco emocional, dificuldade de desapegar, necessidade de resposta. O silêncio do outro pode despertar dores muito antigas. A psicologia da obsessão. Existe uma razão psicológica para você pensar tanto em quem some. Seu cérebro fica preso na imprevisibilidade. É como esperar uma mensagem que nunca chega, mas acreditar que pode chegar a qualquer momento. Expectativa, antecipação, ansiedade, esperança. A ausência cria idealização. Muitas vezes você não está sofrendo pela pessoa real. Você está sofrendo pela versão emocional que criou dela. Carl Jung e o inconsciente nos relacionamentos. Para Jung, os relacionamentos revelam partes inconscientes da nossa psique. Você não se conecta apenas com quem o outro é. Você se conecta com aquilo que ele desperta dentro de você. Homem distante pode ativar necessidade de conquista, desejo de aprovação, esperança de finalmente ser escolhida. Você chama de amor
Aquilo que às vezes é apenas uma ferida buscando resolução. Explicar repetição. Jung dizia: o que não é conscientizado retorna como destino. Talvez seja por isso que algumas mulheres vivem o mesmo relacionamento repetidamente. Homens frios. Homens confusos. Homens indisponíveis. Homens que desaparecem. O familiar nem sempre é saudável. O inconsciente tende a buscar aquilo que parece familiar. Se alguém cresceu emocionalmente, buscando aprovação, vivendo insegurança, sentindo ausência emocional, o cérebro pode associar amor com instabilidade. Às vezes paz parece tédio, porque o sistema nervoso se acostumou ao caos. Homens emocionalmente disponíveis trazem clareza. Mas para alguém acostumado à ansiedade, clareza parece estranha. Consistência parece sem emoção. A sombra e a carência emocional. A sombra representa partes inconscientes da personalidade. Medos, inseguranças, carência, rejeição, necessidades reprimidas. Quando a carência emocional não é consciente, ela começa a escolher relações por você. Aceitar migalhas. Insistir em quem não demonstra clareza. Viver tentando ser escolhida. Romantizar sofrimento. Aquilo que você não cura. Controla silenciosamente suas escolhas. Como parar de sofrer por quem some? Parte prática. 1. Pare de buscar fechamento em quem evita profundidade. Algumas pessoas não conseguem oferecer a clareza que você procura. 2. Observe ações, não potencial. Pare de amar versões futuras das pessoas. 3. Não personalize o desaparecimento. O sumiço do outro não define seu valor. 4. Fortaleça a autoestima. Autoestima é parar de negociar seu valor emocional. 5. Construa segurança interna. Rotina. Propósito. Amizades. Espiritualidade. Vida própria. O que o sumiço realmente revela. Talvez o maior problema não seja o homem que some, mas o quanto o desaparecimento dele faz você desaparecer de si mesma. Porque muitas pessoas, quando amam, abandonam a própria paz tentando manter conexão. Quem realmente quer construir, não transforma a presença em dúvida constante. O inconsciente repete aquilo que não foi curado, mas aquilo que ganha consciência pode finalmente ser transformado. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta. Eu escolho não me abandonar mais. E se você gosta de conteúdo sobre psicologia emocional, autoestima e relacionamentos conscientes, se inscreve no canal. Se quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, dá uma olhada no blog que está na descrição do vídeo e não esqueça, nem todo fim é um fim, às vezes é só o começo.